Os olhos do mundo na Ucrânia e o coração apertado de parentes de cidadãos fluminenses que estão por lá. Infelizmente, hoje meu marido ouviu vários rumores de bomba. Foi desesperador, segundo ele teve que se esconder e tudo mais. Foi muito assustador. Não vejo a hora de ver meu filho, de dar um abraço no meu filho. A força e o instinto de uma dupla que ajudou a localizar as vítimas da tragédia de Petrópolis. Os bombeiros abrem caminho para o trabalho dos cães, onde há muita terra e lama. Usam hastes para fazer dezenas de buracos no terreno, o mais fundo possível. E depois, soltam os cães. Covardia sem tamanho. Um turista português foi vítima da ação violenta de 5 bandidos durante um assalto em Copacabana. A vítima veio para o Rio de Janeiro com amigos para passar o feriado de carnaval. Mas na madrugada de quarta-feira, voltava sozinho para o apartamento alugado. Preso o pastor acusado de pregar o ódio. Tupirani Lores nunca deixou de usar as redes sociais para promover discursos de ódio e incitar a violência contra judeus e outros grupos religiosos. No estado do Rio, o desemprego caiu no último trimestre de 2021. A má notícia é que, mesmo assim, continua sendo maior do que a média do resto do Brasil. Por causa da pandemia, né? Ainda muitas lojas, muitas coisas fecharam, muita gente ainda está até com dificuldade, né? Para manter seu negócio, como é que vai contratar mais gente? Quinta-feira, 24 de fevereiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O mundo acompanha com apreensão a invasão da Rússia à Ucrânia. O Itamaraty estima que cerca de 500 brasileiros estejam no país neste momento. Muitos são jogadores de futebol, inclusive com passagem pelo Rio. Como o espaço aéreo está fechado, esses brasileiros estão aflitos, claro, para voltar. A Mônica Teixeira conversou com um desses jogadores que é de Volta Redonda, no sul do estado, e conta pra gente o desespero que é estar num país em guerra. Desde que os ataques russos começaram, a Vanessa, que há 6 meses mora na Ucrânia, mas agora está aqui no Brasil, em Volta Redonda, para resolver problemas de documentação, mantém contato direto com o marido, que ainda está por lá. E hoje foi um dia bastante tenso, né, Vanessa? Boa noite. Júnior Moraes, jogador brasileiro que atua na Ucrânia, está na expectativa de deixar o país. Um professor de Relações Internacionais falou sobre o impacto da invasão russa para os brasileiros. Criminosos usaram explosivos para tentar resgatar um preso da cadeia anexa ao 5º DP de Santos. A rede hoteleira está otimista com os turistas de última hora que devem curtir o carnaval à beira-mar. JT2 começou. O atacante Júnior Moraes, que foi herói na conquista do título paulista de 2007 pelo Santos, estava vivendo momentos de tensão na Ucrânia. E a família do jogador, que mora em Santos, está angustiada. Susto na Avenida Paulista. A central de ar-condicionado de um prédio comercial pegou fogo e o andar está interditado. Os reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia no nosso bolso. Todos os insumos que a agricultura usa, derivados do petróleo e de outros produtos, podem sofrer majoração de preços. A apreensão de quem vive em São Paulo e tem parentes na área do conflito. E hoje à noite eles acordaram por causa de tiros no ar e aviação. E jogadores de futebol pedem ajuda pelas redes sociais. 85 servidores do Detran foram afastados por suspeita de fraude. A Polícia Federal diz que o esquema movimentou R$500 bilhão. Depois de 10 anos de discussões, o governo do estado começa uma obra para a ligação mais rápida entre a capital e o ABC. O BRT terá 17 quilômetros e 20 estações e vai custar R$860 milhões. Agora, no SPTV. Boa noite. O incêndio parou a Avenida Paulista no começo da tarde de hoje. O fogo atingiu o 26º andar de um prédio comercial
E numa dessas tristes coincidências, no dia 24 de fevereiro de 1972, há exatos 50 anos, um outro incêndio entrava para a história da capital, o do edifício Andraus. Veja na reportagem do Giba Bergamin. Boa noite. Enquanto os militares russos avançam sobre o território ucraniano, gaúchos que moram na região pedem ajuda para sair do país. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. O desespero em meio aos bombardeios. Parece que vai ter bomba aqui, a gente vai ter que ir para os lugares para baixo, né, para os bunkers. As sequelas deixadas pelo coronavírus. Mesmo depois de recuperados, pacientes enfrentam sintomas da chamada Covid longa, que pode durar meses. O alerta para a situação da principal barragem que abastece uma das maiores cidades do estado. Com o nível baixo, chegaram a aparecer ruínas. Uma ação para proteger crianças e adolescentes de criminosos. Ministério Público lança campanha contra o abuso sexual pela internet. O RBS Notícias está começando. A tensão com os ataques da Rússia à Ucrânia preocupa gaúchos que moram na região e não conseguem deixar o país. Hoje foi um dia para entrar em contato com familiares aqui do estado e pedir ajuda das autoridades brasileiras. As últimas horas têm sido de tensão e medo para a família do jogador de futebol do Zorya, Christian Fagundes. Natural de Passo Fundo, ele vive há cerca de um ano em Zapúria, cidade a 550 quilômetros da capital Kiev, na Ucrânia. O primo acompanha atento as atualizações sobre a situação no país. Que a gente vê que ele está bem apreensivo, apertando as mãos, que ele está nervoso. E ele, no grupo da família, ele disse: "Eu só quero sair daqui." O governo anuncia proposta de reajuste de 10,6% para todos os servidores estaduais. O impacto nas contas pode ser de mais de 4 bilhões de reais por ano. Quinta-feira de perrengue para quem depende do transporte público em BH. A empresa mantém ônibus fora de circulação o dia todo. Justificativa é a falta de dinheiro para o combustível. Eu esperei 40 minutos no ponto de ônibus, um absurdo, ônibus lotado. Há 24 horas do vencimento de prazo para mineradoras acabarem com barragens perigosas, Estado e Ministério Público anunciam um acordo com empresas. E as crianças de 10 anos são as primeiras a receber a segunda dose contra a Covid em Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro. O MG2 começa agora. Olá, boa noite. O governador Romeu Zema, do Novo, anunciou uma proposta de reajuste de 10% para o funcionalismo público. Homem é preso depois de manter mulher e motorista de ônibus reféns por 5 quilômetros em Campinas. O sequestro terminou na Avenida John Boy Dunlop. A polícia vai ouvir as pessoas envolvidas nos cuidados do bebê de 11 meses com lesões pelo corpo e sinais de um possível abuso sexual. Você vai ver como a guerra que acontece lá no leste europeu afeta a nossa região. A primeira consequência pode ser aumento nos combustíveis. A lentidão da dose de reforço contra a Covid-19. Os imunizantes estão nos postos, mas a população não está procurando como deveria. Limeira, por exemplo, é a cidade com o pior índice de adesão entre as 10 maiores cidades da região. E já começou a trabalhar na Ponte Preta Hélio dos Anjos, que exige do grupo uma mudança de comportamento já a partir do próximo sábado. Olá, boa noite. Agora 7h09. Pânico hoje à tarde no ônibus do transporte coletivo de Campinas. Um homem armado com uma faca tentou roubar as pessoas que estavam no veículo. Uma passageira e um motorista foram feitos reféns. As queixas vêm de várias cidades.
Muitas famílias tentam e não conseguem ser atendidas nos postos do CRAS. Trabalhadores de eventos não recebem a prometida isenção de impostos. Tem problema jurídico no benefício. A polícia pede ao Exército que ajude a esclarecer o desfile de armas numa pista movimentada. O Conselho Regional de Medicina enumera problemas em hospital público e fala em interdição médica. A saúde destina as novas doses da Pfizer para o reforço dos já vacinados contra a Covid. O temporal da tarde inunda as casas e assusta os moradores desta região. Nossa Senhora! Gente, olha isso! O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Antônio de Castro e começo esta edição com as imagens de casas inundadas pela enxurrada e o desespero das pessoas. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2. Veja, na edição de hoje. Pacientes com esclerose múltipla denunciam a falta de medicamentos importantes para o tratamento da doença. Aprovados no processo seletivo da Universidade do Estado, comemoram a vaga no ensino superior. Em tempos de pandemia, saiba quais os municípios vão permitir a realização de festas de carnaval pelo Estado. E vamos fazer uma viagem pelo passado, relembrando os tempos áureos dos desfiles das escolas de samba de Belém. E agora, aqui no JL2. Estão faltando medicamentos para pacientes com esclerose múltipla em Belém. São remédios muito caros que deveriam... Olá, boa noite. O homem suspeito de aliciar menores e ainda divulgar pornografia infantil preso ontem, em menos de 24 horas foi solto e preso novamente. Ele foi preso hoje à tarde quando se preparava para fugir. Sargento preso por matar homem a quem devia dinheiro diz que pai ajudou no crime. De acordo com a polícia, foi o pai do soldado quem atirou contra a vítima. Corpo que estava há cerca de 6 meses aguardando liberação no IML de Presidente Figueiredo, finalmente é enterrado pela família. O Polo Industrial de Manaus demonstra preocupação com os rumos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Há dúvidas também quanto aos impactos da possível redução de IPI para outros estados. Durante a reunião, a representante do Ministério da Economia, braço direito do ministro Paulo Guedes, disse que não vai prejudicar o modelo Zona Franca de Manaus. O carnaval está chegando e a pergunta é: vai ou não poder ter festas pela cidade? O comércio espera que sim. Mesmo com a volta das atividades econômicas, a Federação do Comércio espera que as vendas de carnaval este ano sejam menores do que em 2019 e 2020. E tem tudo sobre a partida que acabou há pouco entre São Raimundo e Manaus. Seja muito bem-vindo ao seu Jornal do Amazonas, segunda edição desta quinta-feira, que está apenas começando. Em menos de 24 horas foram várias reviravoltas no caso do homem suspeito de estupro de vulnerável, armazenamento de mídia de cunho pornográfico infantil e extorsão. Olá, boa noite. Está começando o Jornal Vanguarda dessa quinta-feira. Veja os destaques de hoje. Tensão na Ucrânia com moradores da região. Jogadores de futebol e um fisioterapeuta vivem momentos de angústia no país invadido pela Rússia. Em São José, parentes estão preocupados. Vacina contra a Covid, seja onde for. Atibaia leva postos itinerantes para a feira. Comer um pastel, aí vim aqui primeiro, né? Ciência para mudar o mundo. Pesquisadores da região inovam em projetos que podem levar qualidade de vida para muitas pessoas. Agora, no Jornal Vanguarda.
Cerca de 40 mil pessoas ainda não estão com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo em São José dos Campos. Para tentar alcançar esse público, um mutirão de vacinação vai virar a madrugada. A repórter Andressa Lorenzetti está em um dos pontos de atendimentos, tem as informações ao vivo para a gente. A Polícia Rodoviária Federal aponta as falhas que podem ter causado o acidente com o ônibus que matou 6 pessoas na BR-153. Um relatório da PRF revela que a sinalização precária pode mesmo ter sido determinante para o que aconteceu aqui nesse trecho da BR na véspera de Natal. O documento também relaciona o acidente à falta de iluminação, um problema crônico no trecho urbano da rodovia. O atraso nas obras públicas na capital é alvo de críticas de organizações e da Controladoria Geral da União. Além do atraso do BRT, a Praça do Trabalhador fica sem prazo para terminar após a desistência da construtora. A guerra por territórios na Ucrânia atravessa as fronteiras e deixa uma família goiana aflita. A mãe de um jovem de Campos Belos pede ajuda para o filho fugir do bombardeio russo. O Fórum Nacional de Governadores discute flexibilizar o uso de máscaras a partir de março, se o país atingir 80% de vacinados com 2 doses. E pelo Campeonato Goiano, Atlético e Goiás jogam hoje. E o Esmeraldino tem novidades. O clube apresentou um novo técnico e um coordenador de futebol. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h12, bem-vindo ao J2. Exatamente 2 meses após o ônibus cair em uma erosão na BR-153, deixando 6 mortos, a Polícia Rodoviária Federal apresentou um relatório sobre as causas do acidente. Polícia prende suspeito de matar uma mulher em Ipatinga. O corpo dela foi encontrado na última terça-feira, próximo ao Parque Ipanema da cidade. Cuidado com o leão! Você vai saber as novidades do Programa de Declaração do Imposto de Renda de 2022. Valadares promove o primeiro seminário integrado do turismo para discutir iniciativas para fortalecer a atividade turística local. Estes são alguns dos destaques do MG2 desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Já estamos no ar. Boa noite. Um homem de 33 anos foi preso em Ipatinga, suspeito de ter matado uma mulher em Ipatinga na última terça-feira. O corpo foi encontrado próximo ao cartódromo do Parque Ipanema. Olá, muito boa noite. Agora são 7h11. Sejam bem-vindos ao NSC Notícias. A invasão russa à Ucrânia traz reflexos no mundo inteiro. Em Santa Catarina, vários setores da nossa economia podem sair prejudicados. Veja na reportagem de Jean Halpe como a guerra no leste europeu impacta no nosso dia a dia. O que passa pelos terminais portuários dá uma ideia da relação de Santa Catarina com a Ucrânia e com a Rússia. Nos últimos 2 anos, as exportações para a Ucrânia, que não são expressivas, até caíram. O tabaco representa quase tudo. Mas o volume que o Estado importou da Ucrânia cresceu mais de 5 vezes. Olá, boa noite. Ceará registra a menor taxa de internações em UTIs por Covid-19 desde o começo do ano. E veja outros destaques de hoje. No centro-sul do estado, bombeiros resgatam mulher que estava desaparecida numa mata fechada. Operação investiga quadrilha suspeita de clonar mais de 3 mil veículos do Exército. 82 mandados de busca e apreensão, além de 6 de prisão, foram cumpridos no Ceará e em mais 10 estados. A gente também lembra que hoje faz 90 anos de um direito importante que nós mulheres conquistamos, o de votar. O desafio agora é garantir uma maior participação feminina na política. E saiba ainda quais são as novas regras para o envio da declaração do imposto de renda deste ano. Essas e outras notícias a partir de agora.
É isso, vamos juntinhos nos próximos minutos com as principais notícias do dia. A gente começa falando de economia e empreendedorismo. Só no mês passado, gente, mais de 9.700 empresas foram criadas no Ceará. O número é animador e traz aí uma esperança danada para o estado após tanta dificuldade financeira provocada pela pandemia. Eduardo Botelho de volta à presidência da Assembleia Legislativa. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal determina o retorno do deputado ao cargo. Mãe dá à luz dentro de um carro, em frente a uma base da Polícia Militar. Ela teve ajuda dos PMs durante o parto. E depois da vitória contra o Asa de Alagoas, que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, quais são os próximos desafios do Cuiabá? A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Começou hoje o período de pré-matrícula para quem conseguiu aprovação numa universidade pública pelo Sistema de Seleção Unificada. Em Mato Grosso, 3 instituições oferecem vagas pelo SISU. Tem notícias. Oferecimento Construtora Santa Ângela. Olá, boa noite, 7h11. Seja muito bem-vindo ao Tem Notícias dessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Um dia difícil para o mundo todo, de deixar a gente preocupado, em estado de alerta. E o TN2 vai mostrar a tensão de pessoas da região com os ataques da Rússia à Ucrânia. Brasileiros que vivem na Ucrânia pedem ajuda para deixar o país. E os ucranianos que moram na nossa região estão preocupados com as famílias que ainda estão na área de conflito. E mais, operação contra a clonagem de veículos. Polícia Federal cumpre mandados em Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Os suspeitos teriam clonado viaturas do Exército. As investigações do incêndio no resort de luxo em Cesário Lange. Hoje a Polícia Civil ouviu os depoimentos de 4 testemunhas. E o pai de uma das vítimas falou sobre o uso de fogos de artifício dentro do salão. Justiça determina o fechamento de uma clínica de reabilitação em Itatiba. Fábio Linhares. Douglas, essa clínica funcionava sem alvará e, segundo o Ministério Público, as pacientes, todas mulheres, eram vítimas de maus tratos. E já está na hora de pensar na declaração do imposto de renda de novo. Diogo Nolasco. Pois é, Belan. Hoje a Receita Federal divulgou as regras da declaração de imposto de renda de 2022. A entrega está liberada a partir do dia 7 de março. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Continue com a gente que o Tem Notícias está só começando. Falei desse dia difícil para todo mundo, né? A Rússia começou na madrugada de hoje um ataque contra a Ucrânia. O conflito preocupa tanto os brasileiros que vivem por lá, quanto ucranianos que vivem aqui no Brasil. E aí nós conversamos com algumas pessoas que falaram dessa tensão de guerra. Aqui são jogadores brasileiros que atuam em clubes ucranianos e suas famílias. Todos estão em um hotel em Kiev, na capital da Ucrânia. No grupo está também a Tami, que é de Jundiaí e está na Ucrânia com o namorado. Eles falam da tensão vivida no país e pedem apoio ao governo brasileiro. Olá, boa noite. Com medo de bombardeio russo, maranhenses vivem em clima de tensão na Ucrânia e pedem ajuda para sair do país. Peritos vão começar a investigar as causas do acidente com um avião na cidade de Balsas. Polícia investiga o sequestro de uma professora em Timon. Depois de horas de negociação, ela foi liberada pelo aluno. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, visita a Imperatriz e anuncia investimentos. Tem a baixa adesão à campanha de vacinação infantil em São Luís e o carnaval da turma do Barquinho no Estaleiro Escola. São estes os destaques do JM2 de hoje.
O JM2 começa hoje falando sobre os reflexos do bombardeio russo à Ucrânia, que chocou e deixou o mundo assustado. O governo federal diz que há cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, entre eles maranhenses que tentam sair do país o mais rápido possível. Marlisson Oliveira é maranhense da cidade de Rosário. Joga no Metalist 1925, da cidade ucraniana de Kharkiv, a 420 quilômetros da capital Kiev. A cidade foi alvo de ataques russos nessa madrugada. Hoje ele fez um apelo pelas redes sociais junto com outros 2 jogadores brasileiros, pedindo ajuda ao governo do Brasil para deixar a Ucrânia. Estou passando e pedindo um apelo de vocês para que vocês possam fazer esse vídeo chegar nas autoridades do Brasil e que a gente possa sair daqui em segurança o mais rápido possível. Olá, o mundo acompanha desde as primeiras horas desta quinta-feira a invasão das tropas russas à Ucrânia. O Paraná tem a maior comunidade de descendentes ucranianos no Brasil. Prudentópolis é uma das cidades do estado colonizadas por imigrantes e os moradores organizaram um ato em apoio ao povo ucraniano. Quem está lá é a equipe do repórter Lucas Henning, conversa agora ao vivo com a gente, começando o Boa Noite de hoje. Oi, Lucas. Boa noite. Boa noite, Soler. Boa noite a todos que acompanham o Boa Noite Paraná. A gente chega ao vivo com informações sobre o ato organizado pelos descendentes de ucranianos aqui em Prudentópolis, exatamente na Praça da Ucrânia, onde nós falamos ao vivo, na região central da cidade. O pessoal terminou agora há pouco esse ato de apoio e solidariedade aos ucranianos por conta desse momento de conflito, né? Nesta quinta-feira, ucranianos e russos entraram em conflito. Eles se reuniram aqui na Praça da Ucrânia, cantaram o hino ucraniano, cantaram também o hino nacional brasileiro, fizeram um momento de oração, pediram por paz e para que tudo isso termine o quanto antes, né? Olá, boa noite. Secretário de Saúde de Amaragi é exonerado do cargo. A decisão da prefeitura vem depois de um áudio que circula nas redes sociais em que ele ofende com palavrões uma técnica de enfermagem. Delegacia de Ipojuca vai investigar acidente que deixou um trabalhador morto e outros 2 feridos em Suape. Em Aracaju, fãs se emocionam no velório da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. 2 estudantes de escolas públicas aqui de Pernambuco conquistam os primeiros lugares para o curso de Medicina da USP. E a reabertura do Cinema São Luís depois de 2 anos sem exibições. José Roberto Nascimento não é mais secretário de Saúde de Amaragi, na Mata Sul. Ele foi exonerado do cargo depois de xingar com palavrões uma técnica de enfermagem do município em um áudio que circula nas redes sociais. Boa noite. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal começa amanhã a operação de carnaval. A fiscalização vai ser concentrada nos trechos com mais registro de acidentes e de infrações. E mesmo sem folias, lojas de fantasias e adereços da região estão registrando um aumento nas vendas, com a saída de itens que estavam no estoque desde o Carnaval de 2020. Comigo o assunto são os serviços. Eu vou te contar o que funciona e o que não funciona durante o feriado. E o bloco da vacinação contra a Covid-19. Volta Redonda vai aplicar doses durante todo o Carnaval. Eu vou trazer os detalhes. Também tem solidariedade na RJ. A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa vai promover uma apresentação para ajudar as vítimas da chuva na região serrana. Quinta-feira, 24 de fevereiro. O RJ2 está começando.
Para muita gente, amanhã é dia de pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal começa nesta sexta a Operação Carnaval, que vai até a quarta-feira de cinzas. O repórter Tiago Tavares traz as informações sobre duas das principais rodovias aqui da região, começando pela BR-040. Por aqui o movimento foi tranquilo. Boa noite. Jogador de futebol de Ribeirão pede ajuda para sair da Ucrânia. Daniel Jesus está numa cidade que fica a 4 horas da capital Kiev. Hoje de manhã acordamos muito assustados pelo acontecido, pelo barulho também que teve na cidade vizinha. Procura por testes de Covid volta a aumentar nas farmácias. E o pessoal que está querendo um laudo, para poder viajar, para poder entrar em um clube. E tem regras para quem vai ficar em Ribeirão e pular o carnaval em festas e clubes. Ao vivo, eu trago as informações. E para quem quiser assistir a Seleção Brasileira de Basquete em Franca, atenção, os ingressos estão quase esgotados. Nós vamos ser o 6º jogador, da equipe em quadra e vai ser um show. O feriado de carnaval mexe com as farmácias. Mas quem diria, não é com quem está atrás de remédio para estômago nem para ressaca, mas para quem quer se prevenir e saber se está livre da Covid antes de cair na folia. Olá, boa noite. A CPI da Arena das Dunas terminou em pizza com sabor tipicamente potiguar. Depois de meses de depoimentos, reunião de documentos, custos, concessões e muita discussão, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigava o contrato do governo com a Arena, que pode render mais de 421 milhões de prejuízo para os cofres públicos do Estado, não teve o relatório final lido e nem votado. A maioria dos deputados da CPI entendeu somente agora que o prazo dos trabalhos havia se encerrado em outubro do ano passado. A gente vai saber mais detalhes disso tudo aqui com Sérgio Henrique Santos. Sérgio, boa noite. Quer dizer que a CPI aí, esse relatório não foi lido hoje? Já era para o novo camelódromo de Prudente estar completando 1 ano e meio de entrega, mas a obra de milhões de reais ainda não tem prazo para ficar pronta. Hoje nós fomos ao local e encontramos boxes inacabados e muito trabalho ainda para se fazer. É bem chocante você ver uma pessoa chegar aqui 8 horas da manhã e quando for 6 horas da tarde ela falar: Chico, eu não vi nem um centavo hoje. Prudente ultrapassa os 50 mil casos de Covid e o índice de ocupação nas UTIs sobe mais uma vez e se aproxima dos 90%. A polícia faz 2 operações para combater crimes que fizeram vítimas na região. Um dos alvos é um grupo que inventa perfis falsos em sites de relacionamento pela internet. Mirante do Paranapanema entra em situação de emergência. Sabe por quê? Por causa da infestação de lagartas que atingiu o campo além da seca. E ainda o relato de um ex-jogador do futsal de Dracena que vive na Ucrânia e conta os momentos de tensão vividos no país atacado pela Rússia. E a programação de hoje em Prudente é um concerto solidário. Paula Cieplin, onde vai ser essa atração, hein? Boa noite para você. Boa noite, Simone. Vai ser aqui no Centro Cultural Matarazzo. É só chegar, trazer 1 quilo de alimento não perecível e participar aí dessa apresentação de música instrumental. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. O FN2 está começando. Olá, boa noite, uma ótima quinta-feira para você. Se tem uma história que nem dá mais para chamar de novela, é a das obras no camelódromo de Presidente Prudente. Até porque a novela tem fim e os trabalhos por lá ainda não têm uma data para acabar. Olá, uma boa noite para você. São 6 horas e 11 minutos. O Jornal de Rondônia, segunda edição, está no ar. Vamos ver juntos as principais notícias que acontecem aqui no nosso estado. Logo mais, aqui no segunda edição, tem as atualizações sobre o bloqueio na BR-364. Um trecho da rodovia federal foi tomada pelas águas do Rio Jamari. A nossa equipe daqui a pouco traz as atualizações para você.
Em Ji-Paraná, o nível do Rio Machado segue baixando. Hoje, teve familiar que teve a oportunidade de voltar pela primeira vez para a casa que foi atingida e ver o tamanho do estrago causado pela enchente. A casa da minha filha lá do outro lado, ela perdeu o armário, tá tudo lá dentro d'água. Aí a cama box nós conseguimos tirar ela de lá, colocou aqui no meio da rua para secar. E a Larissa Zuin também tem mais atualizações pra gente. A gente segue acompanhando durante esses dias a previsão de chuvas para essas regiões mais afetadas. Até já, Larissa. E após denúncia do Conselho Regional de Medicina sobre a situação do Hospital Infantil Cosme Damião, a Secretaria de Saúde do Estado se manifesta sobre a recomendação. Mas as condições do hospital hoje é estética. Então não há por que se fazer uma interdição ética no hospital e mudar o atendimento da população para outra localidade. E o Jefferson Carvalho também acompanha esse assunto. Oi, Jefferson. Essa resposta do governo vem após uma reunião com diversas autoridades, onde saiu uma recomendação, entre elas a transferência de pacientes da unidade. A gente vai montar daqui a pouco esse quebra-cabeça e trazer o panorama de como estamos na situação do Cosme Damião. Até já. E o Fábio Diniz também tem atualizações sobre mais uma invasão de terras registradas aqui em Rondônia. Fábio Diniz. Pois é, Cássia, mais uma ação violenta registrada no campo aqui no estado de Rondônia. Dessa vez no município de Rio Crespo. Homens invadiram a propriedade e mantiveram os fazendeiros em cárcere privado. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. É agora, aqui no Segunda Edição. Em Cabixi, uma idosa foi morta a facadas e o principal suspeito de cometer o crime é um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na linha 12, a pouco mais de 2 quilômetros da cidade de Cabixi. Santa Coelho da Cruz, de 65 anos de idade, foi morta a facadas e encontrada já sem vida pelo próprio filho na lavanderia da casa. Boa noite para você. Vereadores aprovam um projeto que reajusta salários de servidores municipais de Campo Grande. Professores da rede de ensino da capital protestam em frente à prefeitura por correção dos salários ainda este ano. A angústia da mãe do jogador de futebol aqui do estado que vive no país em guerra. Muito perigoso sair, né? Atravessar fronteiras que estão todas tomadas pelos russos, né? Para tranquilizar a gente, ele disse que tá seguro. Está com muita fé que tudo vai dar certo. Como a invasão russa na Ucrânia impacta a economia de Mato Grosso do Sul. Estudantes da rede municipal de Dourados voltam para a sala de aula. Estou animado para voltar às aulas, conhecer novas pessoas. Eu tô bem tranquila, né? Que minha filha já está vacinada e ela tá bem contente por voltar às aulas. Tá na lei. Divulgar infração de trânsito na internet é crime. Veja agora no MS2. A gente começa esta edição com um flagrante de irresponsabilidade. Veja aí, esse vídeo foi enviado por uma telespectadora que ficou indignada ao ver esse bebê na janela de um prédio no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Uma pessoa que não aparece ali na imagem segura o bebê. A criança está só de fraldas e não dá para perceber se há tela de proteção na janela. Muito boa noite a todo o Noroeste Paulista, são 7 horas e 11 minutos agora. Tem Notícias está começando para trazer as principais informações desta quinta-feira aqui na nossa região. Aliás, uma ótima noite de quinta-feira a todos nós. Vamos adiantar alguns dos assuntos que a gente vai tratar. Essas duas aqui, elas são ucranianas e, claro, estão muito preocupadas com a situação do país natal delas. Elas moram em São José do Rio Preto. E aí, então, você sabe que a Ucrânia foi invadida essa madrugada pelos russos. Hoje foi dia também de inauguração oficialmente do trecho urbano duplicado da rodovia BR-153, o trecho urbano em São José do Rio Preto. E nós recebemos a visita do presidente Jair Bolsonaro para essa inauguração.
Olha, nós vamos falar sobre os números da Covid-19 nas duas principais cidades da nossa região, que são atualizados às quintas-feiras. A gente atualiza para você e vamos mostrar que ainda está preocupante o número em relação a casos novos e também teve uma pequena melhora em relação aos números de mortes. Em relação à vacinação, mais cidades no fim de semana, inclusive algumas grandes, vão vacinar também. Inclusive o Patrick Lima vai falar ao vivo sobre isso. Oi, Patrick. Exatamente, já dá o recado para o pessoal se programar para o final de semana. Tem plantão de vacinação em diversas cidades aqui da nossa região, entre elas Votuporanga, São José do Rio Preto, Araçatuba. Daqui a pouquinho a gente vem com todos os detalhes do plantão de vacinação contra a Covid neste sábado, viu, Lúcio? Obrigado por enquanto, Patrick. E a gente tem um aviso para quem vai estar planejando viajar nesses próximos dias. É um feriado de carnaval, sem carnaval, mas de qualquer forma, nas rodovias, os policiais vão ficar atentos, né, Manuela Messias? Exatamente, Lúcio, porque a expectativa é que aumente o número de veículos nas rodovias aqui de São Paulo, não só nas rodovias estaduais, né, mas também nas rodovias federais. Então, por isso, vai ser montada a operação de carnaval da Polícia Militar Rodoviária e também da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão intensificar essa fiscalização para tentar reduzir o número de acidentes, o número de morte também nas estradas. Daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes dessa operação de carnaval que vai até a quarta-feira de cinzas. Muito bem. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. A notícia está começando. Olá a todos vocês, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, para ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui na nossa região de mais importante. E o mundo todo está acompanhando com apreensão a situação complicadíssima, aliás, envolvendo Rússia e Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou nessa madrugada a invasão ao país vizinho. Aqui do nosso lado do mundo, a gente consegue entender poucos motivos de tanta violência, né? Principalmente colocando em risco a vida da população civil, que tem toda a sua rotina completamente alterada por causa dos ataques. A 11 mil quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev, aqui mesmo em Rio Preto, vivem duas mulheres que vieram do país europeu. Claro, elas estão muito preocupadas com a situação do país natal e de familiares que deixaram lá. Hanna e Irina são ucranianas. As amigas vieram do país europeu há mais de 10 anos. Hoje moram em São José do Rio Preto. E é daqui que acompanham com muita angústia o que está acontecendo com a terra natal delas. Eu fiquei muito triste mesmo. Não estou parando de chorar hoje, porque lembrando todos esses lugares, junto à preocupação com familiares, então eu não paro de chorar hoje. Muito triste mesmo. Estou bastante preocupada. Estou me segurando para não chorar, porque nessa situação acho que qualquer um chora. Uma virada de mesa. De novo, Jalcer Renier é reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa. E foi enquanto os parlamentares votavam a cassação que o deputado estadual Jalcer Renier chegou ao plenário para retornar ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. E antes da chegada de Jalcer, a Assembleia foi palco, mais uma vez, de brigas e confusão. Jalcer assume, mas continua como investigado por sequestro e tortura do jornalista Romano dos Anjos. Temos também as últimas informações do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. E a fronteira aberta no lado venezuelano. Essas e outras notícias, agora no Jornal de Roraima, segunda edição. Olá, boa noite. Agora em Roraima, 6 horas e 12 minutos. É bom ter você aqui no segunda edição. Participe com a gente do jornal, comente as reportagens, marque a gente aí nas redes sociais ou envie sua mensagem por telefone. Nós queremos saber a sua opinião. Mais uma virada de mesa na Assembleia Legislativa de Roraima. E que virada! Era para ser uma sessão para definir se Jalcer Renier perdia ou não o mandato. E acabou sendo a recondução dele à presidência da casa. E essa mudança toda começou na noite de ontem,
com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é do Lucas Willame, Marcelo Marques, Josivan Antelo e Raimilson Martins. A sessão deste 24 de fevereiro de 2022 começou com 1 hora de atraso e ainda sob a presidência do deputado Soldado Sampaio. O plenário estava lotado. Olá, boa noite para todos vocês. Bem-vindos ao RJ2 desta quinta-feira. Estamos ao vivo para 50 cidades do estado do Rio. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos a partir de agora. Entramos no 10º dia de buscas às vítimas da tragédia em Petrópolis. As equipes espalhadas por 4 pontos principais ainda tentam localizar 48 pessoas que estão desaparecidas. 209 corpos já foram encontrados. Vamos ao vivo lá para Petrópolis conversar com o João Villarreal, que está num dos pontos de buscas e tem mais informações para a gente. Não é isso, João? Boa noite para você. O João não está nos ouvindo, né? Então vamos tentar restabelecer o contato com o João. Enquanto a gente não consegue o contato com ele, a gente segue aqui no nosso RJ2, porque foi enterrado hoje à tarde o corpo de Gabriel Rocha, de 17 anos. Ele era um dos passageiros que estavam no ônibus arrastado no dia da tragédia. Olá, boa noite. Cresce o número de golpes em Araraquara. Só no ano passado foram cerca de 5 vítimas por dia. Tinha pego o filho, nós caímos numa dessa e tivemos que pagar R$1.000. Algumas cidades da região ainda estão com a cobertura vacinal abaixo da média estadual. Chuva de 1 hora em Brotas derruba 17 árvores na cidade. Pela Superliga Feminina B de vôlei, o São Carlos tem um jogo dificílimo contra o vice-líder São Caetano. Ao vivo aqui do ginásio Santa Felícia, a gente traz todos os detalhes dessa partida no EPTV2, que começa agora. Vamos falar de um assunto muito sério e que vem tirando o sossego de muita gente, os golpes, hein? Dos jovens aos idosos, os golpistas estão de olho em todos. Em Araraquara, por exemplo, só no ano passado foram cerca de 5 vítimas por dia. Hoje em dia, quando o telefone toca, parte de uma casa pega fogo no bairro da Torre, em João Pessoa. Um dos donos teria provocado o incêndio. Artistas paraibanos fazem homenagem à cantora de forró Paulinha Abelha, que morreu depois de complicações renais. No TBT, imagens do pré-carnaval de antigamente, vamos relembrar os primeiros anos dos blocos das Virgens, Cafuçu e Muriçocas do Miramar. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro. O JPB2 começa agora. Olá, boa noite para você. Uma casa pegou fogo hoje de manhã no bairro da Torre. O incêndio teria sido provocado pelo próprio dono da casa. Olá, boa noite. 7h11, violência em Vila Velha. Um motoboy foi assassinado dentro de uma oficina no bairro Nossa Senhora da Penha. Desde o último final de semana, já foram 3 ataques parecidos em bairros vizinhos. Violência também no noroeste do estado. Mãe, 2 filhos e o namorado da filha foram assassinados dentro de casa em Vila Valério. A polícia prendeu um suspeito do roubo milionário de sacas de café numa fazenda em Aracruz. O crime aconteceu em abril do ano passado. 10 pessoas ficaram reféns dos bandidos. Veja também por que a combinação de álcool e direção é tão desastrosa. Vamos mostrar os efeitos do álcool para quem dirige. Só na Grande Vitória, 380 motoristas bêbados se envolveram em acidentes no ano passado. E ainda uma capixaba que mora na Ucrânia publicou um vídeo contando dos momentos de medo e apreensão de brasileiros no meio da guerra. Esses e outros assuntos agora no ES2.
A gente começa falando da violência em Vila Velha. Um motoboy foi morto a tiros hoje à tarde no bairro Nossa Senhora da Penha. No final da semana passada, até agora, foram registrados pelo menos 3 ataques parecidos em bairros vizinhos dali. A Prisciele Venturini tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Prisciele. Para os moradores, o responsável por essa violência é mais uma vez o tráfico de drogas, né? Discussão no trânsito entre policiais militares termina em morte no centro de Macapá. O major da reserva atirou contra um tenente da Polícia Militar e fugiu logo em seguida. CE Equatorial inicia trabalho de mudanças na rede elétrica para combater o desperdício e as ligações clandestinas. Nova rede elétrica busca trazer maior segurança e um fornecimento de energia de maior qualidade aos consumidores. E a organização de um mutirão para que pessoas superendividadas possam negociar os débitos e limpar o nome na praça. Os idosos vão ser os primeiros a serem atendidos pela ação. Você acompanha a partir de agora no JAP 2. Boa noite. Um policial militar foi morto a tiros no centro de Macapá. O filho dele, de apenas 4 anos, estava no veículo na hora do assassinato. O autor dos disparos foi um outro militar, só que da reserva. A Polícia Civil investiga se o motivo foi uma discussão no trânsito. Gasolina está mais cara em Salvador. O litro do combustível está sendo vendido a quase R$ 7,00. Aplicativo de mensagens mostra que ex-chefe do Ministério Público da Bahia, Ediene Lousado, compartilhou com a irmã e a tia de 2 investigados informações sigilosas da Operação Faroeste. O drama dos baianos que vivem na Ucrânia depois que os russos invadiram o país nesta madrugada. Eu estou longe de minha casa, em um prédio comercial, trabalhando, numa sala fechada, e a gente achando que estava ocorrendo um ataque ali perto, porque o estrondo foi tão grande que a gente achava que era por ali. Por causa deste conflito entre Rússia e Ucrânia, a venda do atacante David pode ser cancelada. Bahia de Feira estreia na Copa do Brasil em casa contra o Coritiba. E no dia em que o Carnaval de Salvador é marcado tradicionalmente pelo samba no Circuito Osmar, outros sons tomam conta da avenida. Os destaques desta quinta-feira, 24 de fevereiro, você confere agora, aqui no BATV. Olá, boa noite. Baianos que vivem na Ucrânia estão vivendo momentos de tensão e medo depois que o exército russo invadiu o país. Hoje, em várias cidades, os moradores acordaram com um barulho de bombas e mísseis. As imagens de explosões assustaram todo mundo. A Ucrânia foi atacada com bombas e mísseis pela vizinha Rússia ainda na madrugada. Nas ruas, as imagens mostram um cenário de caos. Tentando fugir da guerra também estão os brasileiros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos 500 vivem na Ucrânia. O órgão não confirma quantos são baianos, mas a gente conseguiu conversar com alguns deles e todos relataram a tensão de estar no meio de um conflito armado. Fabíola é de Salvador e tem um filho de 7 anos, morando com ela na cidade de Odessa, no sul do país. Ela conta que ouviu várias explosões vindas do mar. Quando foi mais ou menos 1h da tarde, estava todo mundo no computador sentado, assim, concentrado, aconteceu uma explosão. O prédio começou a tremer, tremeu todo e bum! A gente ficou, tipo, não em pânico, mas todo mundo ficou muito nervoso. O grande volume de chuva em janeiro e fevereiro refletiu na qualidade e no preço dos produtos. O quilo de cenoura já passa dos R$ 9,00. Tomate e alface também subiram. Na Ceasa de Pouso Alegre, o movimento caiu pela metade. Caro demais. Muito caro. Balanço da vacinação contra a Covid em Minas Gerais aponta para 50% do público infantil entre 5 e 11 anos imunizados com a primeira dose. A família do jogador Guilherme Henrique, de Pouso Alegre, está desesperada. O atleta sul-mineiro gravou um vídeo com pedido de ajuda ao governo brasileiro para sair da Ucrânia, invadida hoje pela Rússia.
Essas e outras notícias desta quinta-feira, 24 de fevereiro, agora no EPTV2. Olá, boa noite para você. A gente abre o EPTV2 de hoje repercutindo o ataque da Rússia à Ucrânia, que é notícia no mundo todo. Brasileiros que estão na região atacada vivem o drama desse cenário assustador. Vamos ao vivo, então, conversar com a Luciane Oliveira, porque tem jogador de futebol com família aqui no sul de Minas morando, né, Luciane, lá no país, na Ucrânia. Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite. Boa noite, Bruno, e a todos que acompanham o EPTV2. Guilherme Carvalho é atacante do time ucraniano Zori. Ele mora há 7 meses na Ucrânia. Os familiares dele estão aqui em Pouso Alegre e, claro, muito preocupados com a segurança do jovem, que tem 18 anos. Ele mora na cidade de Zaporizhia, que fica a mais de 500 quilômetros da capital Kiev. Ele e outros amigos, companheiros de time, que também são brasileiros, tentaram voltar para o país, mas não conseguiram. Por isso, eles gravaram um vídeo pedindo o apoio do governo brasileiro. Vamos ver? Fala, galera, aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizhia, somos jogadores do Zorya. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. Depois da aula, vacina. Bauru começa a imunizar crianças de 5 a 11 anos nas escolas. Os alunos gostaram da ideia. É uma reação muito legal. Eu tô feliz porque daqui a pouco tudo isso passa. A Receita Federal divulga as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. E tem mudança na forma de pagamento da restituição neste ano. Os prejuízos e transtornos enfrentados por moradores de Barra Bonita por causa de uma cratera que se abriu com as últimas chuvas. A Prefeitura de Barra Bonita calcula que a obra de contenção que deve ser feita para recuperar a ponte vai custar R$1,5 milhão. Prefeita de Bauru, Suelen Rosim, fala à comissão especial de inquérito que investiga a desapropriação de imóveis pela Secretaria de Educação. E em vez de bailes e blocos, festas entre famílias e amigos. A forma de aproveitar o carnaval mudou, mas a tradição das fantasias continua firme. As lojas comemoram as vendas. A data ainda deve movimentar mais de R$6 bilhões no comércio de todo o Brasil. O Tem Notícias começa agora. Boa noite para você. Hoje foi o primeiro dia da campanha Semana E nas escolas aqui de Bauru. A ação de imunização contra a Covid-19 é para crianças de 5 a 11 anos da rede municipal e também estadual. Nesta quinta-feira, foi em 2 unidades. A saída da aula foi diferente nesta quinta-feira. Ministro da Educação e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cumprem agenda no Acre. Milton Ribeiro participou da entrega de uma escola técnica e anunciou R$15 milhões para a Universidade Federal do Acre. A quinta-feira de protestos no centro de Rio Branco. A Polícia Civil em Chapuri prende um homem suspeito de matar uma mulher de 24 anos. Homem de 32 anos é morto por convidado durante a própria festa de aniversário. Mais 2 mortes pela Covid são registradas no estado. Na tarde de hoje, a forte chuva causou transtornos e pontos de alagamentos pela cidade. A Defesa Civil de Rio Branco alerta que, apesar da vazante do Rio Acre, a previsão ainda é de muita chuva nos próximos dias. No futebol, o Humaitá enfrenta o Brasiliense e é eliminado da Copa do Brasil. É o que você vai ver agora no Jornal do Acre, segunda edição. Olá, boa noite. Hoje em Rio Branco foi dia de protestos de policiais militares e bombeiros em frente ao Palácio Rio Branco pedindo reajuste salarial. Na ocasião, servidores da educação estadual e municipal se reuniram e também voltaram a protestar. Vestidos de preto, os policiais militares e os bombeiros fizeram um protesto em frente ao Palácio Rio Branco.